Podem sentar um pouquinho, meus irmãos. Agradeço antes a todos vocês pelas orações que fizeram por nós, sacerdotes da administração apostólica. Estávamos semana em Campos, no nosso retiro canônico, nosso retiro anual. 40 e tantos padres, acho que uns 44 padres juntos lá, todos da administração apostólica, rezando, meditando, buscando a nossa santificação, como sal da terra e luz do mundo que somos todos nós. Agora estamos aqui de volta para continuar esse nosso apostolado em diversos lugares, não só em Campos, mas em várias dioceses do Brasil onde nós estamos, mostrando, vivendo esse apostolado, sobretudo da missa, da forma tradicional, em comunhão com a igreja. Hoje a igreja nos chama a atenção a respeito dos falsos profetas. Acautelai-vos, atende-te, acautelai-vos, cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos rapazes, lobos espertos e muitas vezes vorazes. A história nos conta muitos exemplos de profetas que tinham aparência de peles de ovelhas, mas eram lobos. Muitas vezes nem sabiam que eram, mas devido à sua pouca virtude, terminaram mostrando a que vieram. A história conta, no século XII, havia um homem, um rico comerciante de Lyon, chamado Pedro de Valdo, que começou a reunir com alguns sacerdotes para traduzir a Bíblia para a língua do povo e começar a fazer certos ensinamentos, sobretudo bíblicos. Tendo morrido um dos principais sacerdotes, ele decidiu então, dizendo-se iluminado pelo Senhor, de fazer um grupo de pessoas para pregar, viver a extrema pobreza e pregar. Deu tudo o que tinha, era um rico comerciante, distribuiu tudo para os pobres, deixou a esposa e reuniu um grupo de pessoas, começou a pregar, com a Bíblia na mão, pregando. E, às vezes, evidentemente, tinha lá seus exageros. O bispo de Lyon chamou a atenção dele. Era uma época de grande crise na igreja. Havia uma crise do nicolaísmo, concubinato de padres, vida dissoluta em muitos setores do clero. Também tinha lá a questão da simonia, muitas vezes venda de cargos, ofícios eclesiásticos, muito culto ao dinheiro também no meio do clero. Depois havia o problema das investiduras, quer dizer, o poder secular se envolvendo na vida da igreja. Isso gerava uma certa corrupção, ou grande corrupção. Tanto é que depois vem São Gregório Magno, São Gregório VII, e sua reforma vai exatamente nessa linha. E Pedro de Valdo prega e começa a pregar diante de uma grande crise, atrai muita gente. O bispo então chamou a atenção e deu uma reprimenda, um corretivo nele, pelo modo como ele fazia. Ele então recorreu ao Papa Alexandre III, e o Papa aprovou o trabalho dele. Pode continuar vivendo dessa forma que vocês vivem, nesse espírito de pobreza, nesse espírito evangélico, porém, para a pregação, vocês devem estar sujeitos ao bispo do lugar, o bispo de Lyon. Ele, então, não satisfeito com a resposta do Papa, desobedeceu e começou então a pregar heresias. Aí rompe com a pregação da igreja e já diz que aí já começa a atacar o sacerdócio. Isso de tabela ataca a missa, ataca também a igreja, começa a dizer que a igreja não é tão necessária para a salvação, e começa a cair então em várias heresias. Alguns historiadores o colocam como um proto-protestante,
Quer dizer, Lutero já encontra aí um vovozinho que vai então depois se desenvolver lá na frente. Pedro Devaldo. O bispo de Lyon então o excomunga, é excomungado, e faz o grupo dele e começa então a se espalhar. Estamos numa crise, quando alguém aparece gritando, muita gente tem aquela tendência de ir atrás, muitas vezes levada por reta intenção, mas sem os critérios da igreja. E faz aí o grupo que hoje é conhecido, depois passou a ser conhecido como o grupo dos valdenses. Estamos aí em 1170, depois evidentemente isso vai crescendo, vai alguma parte da Itália, mas sobretudo na França, no Languedoc, ali também na Boêmia, se espalham esses grupos depois chamados então de valdenses. Depois, quando vem o século XVI, eles se unem a Calvino e são protestantes hoje. Há alguns grupos ainda no mundo. Tudo originário pelo Pedro Devaldo. Na mesma época, surge também um outro homem, também consciente da situação da igreja, e ele passa então a querer viver na radicalidade do Evangelho. Deixa também tudo o que tem, era filho de um rico comerciante, também era um grande cavalheiro, lutador, deixa tudo, abandona tudo para viver o Evangelho na forma radical. Chamava-se Francisco de Assis, da mesma época. E Francisco de Assis também enfrentou problemas, também enfrentou muitas incompreensões, mas o que fez Francisco? Começou a viver, sozinho. Depois, evidentemente, o seu modo de vida começou a atrair outros jovens, e começam a se reunir. E depois outras jovens, aparece a Clara, também lá, e começa a reunir moças, e que são colocadas num convento, numa clausura. E o movimento se espalha de tal forma que pessoas começam a imitar Francisco de Assis no seu modo de viver. E aí acontece a reforma, que Deus queria agir através de Francisco. Mas o que faz Francisco? Francisco, ele não vai contra, abertamente, ninguém. Ele simplesmente vive o Evangelho. E prega o Evangelho com a sua vida e com as palavras. Depois vai a Roma, numa peregrinação, com os seus irmãos, os seus frades, se prostra diante do Papa, ali já somos Inocêncio III, o grande Papa da Idade Média, recebe a aprovação do Papa e começa a viver o Evangelho. E foi a grande reforma, a reforma que Francisco vem estabelecer pela sua forma de vida. Depois a pregação, na época já tem um Santo Antônio, e todos os outros frades começam a pregar, ensinar pela sua forma de vida e depois pela pregação juntamente com a igreja. Então nós vemos aí duas pessoas da mesma época, vendo as mesmas situações, com as mesmas preocupações, podemos dizer, porém com atitudes diversas na hora de responder ao chamado de Deus. Um, Pedro Devaldo, que revoltado com a igreja, rompe e diz, tem que ser do meu jeito. E outro, unido à igreja, apesar das dificuldades, vive nessa comunhão com a igreja e depois a história mostra, né, quem teve a bênção de Deus para a obra, como nós temos até hoje a grande família franciscana, dividida lá nos seus 3 ramos, e depois a inspiração que São Francisco faz em toda a história da igreja a partir daí. Nosso Senhor, quando diz cuidado com os falsos profetas, ele chama a atenção que muitas vezes vem com peles de ovelhas. Não julguemos, aqui não falamos de intenções, isso Deus julga, mas a gente vê que tipo de frutos trazem. Fruto de caridade, fruto de perseverança, fruto de eclesial, fruto de comunhão, fruto de obediência, ou é um fruto mais de independência, um fruto mais de rebeldia, um fruto mais de vaidade, de querer estar acima e dizer, eu sou o grande reformador. A história está cheia de exemplos desse tipo. São João Crisóstomo, ele quando fala dos falsos profetas, ele vai numa outra linha. Ele diz que
Os primeiros falsos profetas somos nós. Somos maus cristãos. Fomos batizados, recebemos a veste nupcial, recebemos os sacramentos, muitas vezes vamos à igreja, muitas vezes nos confessamos, comungamos, mas na nossa vida, no dia a dia, nós nos deixamos levar pelo espírito do mundo, que é inimigo de Deus. Ai daquele que quer abraçar o espírito do mundo. A Sagrada Escritura já diz que quem se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E o espírito do mundo vai no caminho de uma submissão às paixões desordenadas, a sede desordenada de prazer, fora do plano de Deus, sede desordenada de poder, isso muitas vezes dentro da igreja e nas nossas comunidades também, essas brigas, essas desavenças, esse achar que eu tenho as melhores soluções, as coisas têm que ser do meu jeito e do meu jeito. Essa falta de caridade que existe muitas vezes de um para com o outro, de paciência, de compreensão, de atenção, de acolhimento, isso tudo faz parte desse falso profetismo em que nós podemos muitas vezes ter e pela nossa vida nós não damos o bom exemplo. Então São João Crisóstomo diz, os maus cristãos, e aí nós englobamos todos nós, os maus batizados são falsos profetas, porque pregam uma coisa, creem numa coisa e vivem outra. Então, como a palavra diz uma coisa, mas com um exemplo prega outra. Então, é lobo vestido de pele de ovelha. São João Crisóstomo é muito duro nesse sentido, quando ele chama a atenção. Depois há um culto também no mundo, que é o culto dos bens materiais. E isso quando a gente fala culto do bem material, bom, mas eu não adoro o dinheiro. Claro, não chega a tanto. Mas o mau cristão pode ter uma vida mais horizontal. Horizontal, não vertical, horizontal. Então, na verdade, a cruz ela é vertical e ela é horizontal. O cristão está cravado na cruz. Então ele recebe o amor de Deus e espalha o amor de Deus onde ele está. Ele é uma cruz. Tem a haste. Ele está unido ao nosso Senhor. O céu ligado com a terra. O meu coração é só de Jesus. Mas esse amor que veio de nosso Senhor deve se expressar no modo como eu trato as outras pessoas. Como eu vivo o amor de Deus no dia a dia, seja dentro da minha paróquia, da minha comunidade eclesial, aqui estou falando no bom sentido, seja na família, no contato com as pessoas, eu tenho que ser a expressão do amor de nosso Senhor. Se um dia acabassem todos os livros cristãos, se um dia a Bíblia fosse destruída, nós, cristãos, deveríamos ser o Evangelho vivo. O Evangelho vivo. Prontos a enfrentar as dificuldades do dia a dia. Prontos. Com coragem. Pela nossa vida. Se nós estudamos a vida dos primeiros cristãos e dos mártires, Santa Perpétua e Santa Felicidade, por exemplo, que obrigadas a deixarem a fé, e elas são firmes no testemunho da fé, e estão jogadas lá e mortas por uma vaca. Um Santo Inácio de Antioquia, que diz que ansiava para ser jogado aos leões, que viessem triturá-lo como um trigo, para ser destruído e para brotar para a vida eterna. Imagine enfrentar leões famintos. Os cristãos hoje têm medo de barata, têm medo de rato. Imagine um leão. Meu Deus do céu! Meu Deus, que falta de coragem. Mas o liberalismo que entrou no mundo e depois entrou nas veias da igreja, levou todo mundo essa moleza. Os cristeiros no México, quanta lição nos dão.
abrem os braços e dizem: viva Cristo Rei. Pá, um tiro. Às vezes até na cova, vai lá. Vai na cova onde você vai ser enterrado. Pá. Então, muitas vezes, esse falso profetismo está dentro de nós mesmos, que não temos aquele cuidado em viver o que nosso Senhor quer de nós, viver o Evangelho, ou então pregamos uma coisa e vivemos outra. É claro que todos nós temos uma luta, e nunca devemos fazer as pazes com o pecado, e devemos continuar sempre lutando. Mas não podemos ter uma espécie de catolicismo light. Hoje tudo é light, né? Refrigerante light, comida light. Tem gente que tem um catolicismo light, quer dizer, um catolicismo sem compromissos mais sérios. Só uma pintura muito bonita, mas tudo light. Nada que me force, nada que me pese, nada que me cause dificuldade, nada de grandes compromissos, nada em que eu possa ser incomodado no meu status de vida. Tem que ser tudo light. Vivemos nessa geração light. Se não for light, eu não quero. Tudo leve. Nada me pese. Esse é o falso profetismo de que São João Crisóstomo nos chama a atenção. Mas há outro falso profetismo, aí a gente entra lá no Pedro Devaldo, nesse primeiro exemplo que eu dei, e a gente vai ver a história cheia de exemplos, que é o falso profetismo daqueles que se dizem reformadores da igreja. Todos eles, os falsos profetas dentro da igreja, apareceram falando de reformas. A igreja está numa situação difícil, muito ruim, então temos que fazer diferente. Ou falam ou fazem. Não é assim que deve ser. Como um Lutero que vai lá dizendo: a igreja abandonou o evangelho, é preciso voltar à igreja primitiva. Está bem, mas como? Do jeito dele. O justo vive só da fé. E com todas as consequências, o ataque ao sacerdócio, o ataque à missa, ataque ao papado, ataque à doutrina da igreja, por exemplo, do purgatório e outras, são lá 95 teses, um grande dito reformador, um sacerdote católico, um monge. E a gente vai ver outros aí, o Calvino, um Henrique VIII lá na Inglaterra, que não se dá o título de reformador, mas pela sua vida diz: tem que ser do meu jeito, então o Papa fique lá porque eu quero ficar aqui do meu jeito. E assim a história da igreja está cheia nos últimos tempos também. Hoje, na igreja, há quantos falsos profetas infiltrados nas cátedras de teologia, editados seus livros, já condenados pela igreja, por editoras ditas católicas. E você chega lá numa banca da editora católica achando que vai encontrar livros ortodoxos e vai encontrar lá um autor que já foi condenado pela igreja hoje. E defendido por muitas autoridades da igreja também. Que absurdo. Hoje. É um falso profetismo. Então a gente vai vendo que isso vai se espalhando, essas ideias vão penetrando em toda parte. Na pregação dos sacerdotes, que muitas vezes foi o que ele recebeu no seminário, dos livros que ele leu, sem critério. Outras vezes, numa orientação de confessionário, outras vezes numa catequese, coisas que a igreja já condenou, mas nessa ânsia que tem que mudar, tem que fazer do nosso jeito, do meu jeito, e aí consegue discípulos dentro da igreja. Quantas infidelidades nesse campo, sobretudo teológico, dentro da igreja, e sobretudo nos últimos 50 anos, em que houve uma demora na condenação de pessoas, de obras que eram contrárias à fé. A gente vê aí uma série delas, falsos profetas, que são ouvidos e que pregam e que falam. E contra esses, nosso Senhor chama a atenção. Mas há um outro tipo de falso profetismo,
Aqui é um terceiro ponto da nossa meditação de hoje, que são os chamados ídolos modernos, que penetram na igreja, mas não penetram na igreja como membros da igreja, como tais, embora muitos o sejam, mas penetram na igreja com as suas ideias, porque hoje já não se faz mais distinção, o que é um absurdo, entre um católico e um pagão. Você não faz mais distinção. Está todo mundo misturado de tal forma que parece um paganismo geral. Então a gente vê católicos idolatrando figuras do mundo, artistas, jogadores de futebol, políticos, idolatrando, e esses personagens são colocados para o mundo como referências. E a gente vai vendo aí, de repente, um católico envolvido com espiritismo, ou com gurus espíritas, com roqueiros. O rock é satânico, a gente sabe disso. O católico não pode se envolver com isso. E são colocados como modelos, artistas. E depois que morre, então, meu Deus do céu, virou Deus. Virou Deus. E a mídia começa a elogiar, começa a falar de coisas até inexistentes a respeito da pessoa, para ter ali um Deus. E para tudo diante de um ídolo moderno. Todo mundo tem que entrar se submeter, ou então tem que olhar aquilo como um modelo, como um exemplo. Vai olhar um modelo de família? Modelo de família? Há artistas aí que tiveram mais de 10 casamentos, 10 maridos, 10 esposas, e o católico não vê isso. Mas são referências, são modelos. E, moralmente falando, não podem abrir a boca, porque doutrinariamente falando, isso é um absurdo. Então a gente precisa ter muito cuidado para a gente ter critério a quem a gente admira, a quem a gente segue, e a quem a gente não deve seguir. Depois, hoje, nas redes sociais, os chamados influenciadores, também nos meios católicos, podem ser falsos profetas. Então, pessoal, toma cuidado. Eu sigo fulano, mesmo que seja um padre, cuidado. Sigo padre fulano, padre ciclano. Outro dia eu fui pregar numa igreja no interior do estado aí. Uma senhora levantou no meio lá, na hora das perguntas, levantou: eu sigo o Senhor. Levei um susto. Eu sigo o Senhor. Eu nem sabia que tinha seguidores. Porque eu seguia nosso Senhor. Seguir a Jesus. Seguir a Jesus. A gente é apenas o mensageiro dele. Não pode querer atrair as pessoas para a gente. O Papa Bento XVI dizia uma coisa que sempre eu me gravo aqui: nós, sacerdotes, não somos os protagonistas. O protagonista é Cristo. Um sacerdote no altar não é protagonista. E a gente vê hoje, muitas vezes é protagonista. Tem que atrair as pessoas para si. Muitas vezes na liturgia se torna um animador de auditório. Vamos, minha gente, bata um pau. É um protagonista. Está errado. Não é o protagonista. Não vou tomar o lugar de Nosso Senhor, o lugar dele. Nosso Senhor, ele poderia, evidentemente ele deixa, né, até ver a humilhação, mas poderia muito bem dizer: sai da frente que o lugar é meu. E a gente fica na frente dele. Então, isso, infelizmente, se coloca como protagonistas, como ídolos que o mundo eleva. A ideia que tem do sacerdote hoje, meu Deus do céu. Vejo aí tantos irmãos de sacerdotes que vão para a mídia, cada um com sua vocação, mas muitos meninos do seminário consideram que aquilo ali é que ser padre. Pegaram o microfone, sair cantando, dançando, pulando, usando uma roupa justinha, cheia da moda, né?
Aquilo é ser padre. Agora aquele padre do dia a dia, que fica lá o dia inteiro no confessionário, que sai para correr para atender doente, que vai preparar as pregações, que vai estudar, que vai atender as pessoas, que vai celebrar a missa. O padre é da mídia. Precisa tomar cuidado, sem julgá-los. Deus aqui sabe das intenções, mas precisa ter cuidado. Porque muitas vezes esses personagens são colocados como modelos. E leva muita gente atrás. Cuidado com os falsos profetas. O que é que nosso Senhor nos diz? No final, e aqui eu já encerro. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de Deus que está nos céus, esse é que entra no reino dos céus. E a vontade de Deus qual é? São Paulo disse hoje na epístola: a vossa santificação. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então a vontade de Deus é que eu seja santo, um dia de cada vez. Por que você não experimenta dizer de manhã: hoje eu vou ser santo? Vou ser santo, eu vou não só evitar o pecado, mas vou fazer boas obras. Hoje. Não vai ficar dormindo o dia inteiro para não pecar, porque aí já não dá, né? Mas hoje eu vou ser santo. Faça as suas coisas, né, com caridade. Hoje eu vou ser paciente. Oh, meu Deus. Hoje eu vou ser prudente. Hoje eu vou tratar todo mundo bem. Hoje eu vou fazer minhas orações. Hoje eu vou trabalhar melhor. Hoje, faço hoje. Hoje eu vou ser santo. Se você conseguir isso, fique feliz. Meu Deus do céu, eu consegui um dia ser santo. E no dia seguinte repita, porque se você foi santo num dia e no outro dia relaxou, porque você não teve vergonha, perdeu a vergonha no dia seguinte. Então repita e vá ser santo cada dia. Vamos fazer essa experiência. Assim vamos ser bons profetas com a nossa vida, diante de Deus e diante dos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.